Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, por esses momentos tão prazerosos que já pudemos experimentar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja. Obrigado por esses momentos em que pudemos, reunidos em pequenos grupos, compartilharmos as alegrias e também as lutas que temos vivido e podermos colocar tudo isso diante do Senhor na comunhão dos irmãos. Obrigado, Deus Santo, porque as nossas lutas compartilhadas nos fazem termos mais compaixão e mais cuidados pelos outros. As nossas vitórias e alegrias compartilhadas fortalecem a nossa fé. Obrigado, então, por essa família, Senhor Deus, a família Batista no Granbury, com a qual nós podemos compartilhar a nossa vida e podemos crescer juntos. Obrigado por esses momentos de adoração através dos cânticos. Obrigado porque, através desses cânticos, podemos declarar as grandezas do Senhor e declarar a nossa segurança no Senhor e a nossa esperança. Muito obrigado, Deus eterno, por esses momentos, portanto. E agora que vamos compartilhar da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós queremos servir melhor ao Senhor. Nós queremos crescer na Tua presença. Nós queremos entender e fazer a Tua vontade, queremos promover o Teu reino, não só porque isso alegra o Teu coração, mas também porque sabemos que isso nos faz participantes dessa Tua obra e é o privilégio que o Senhor nos concede. Então ajuda-nos a vivermos isso, Senhor. Aperfeiçoa-nos mais uma vez nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Efésios capítulo 4. Efésios 4, versos 1 a 3. Amém? Efésios 4, versos 1 a 3, iniciamos uma nova parte, um novo tema dentro da carta aos Efésios. O texto nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos. A partir desse capítulo 4, como eu disse, a gente entra na terceira divisão, pelo menos dentro daquilo que a maior parte dos estudiosos entendem ser essas divisões na carta de Paulo aos Efésios. Então, a primeira divisão, que vai ali do capítulo 1, verso 3, até o capítulo 2, verso 10, ela fala sobre a nova vida que Deus nos dá. E aí vai falar sobre essa vida que estava preparada para a gente desde a eternidade e que nos é revelada nesse tempo através de Jesus Cristo. Do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, verso 21, nós temos o segundo tema, que é a nova sociedade criada em Cristo Jesus, que é a igreja. Então, Deus tem uma nova vida para nós em Cristo e, nos alcançando em Cristo, nos insere nessa nova sociedade que é a igreja, que Ele está construindo uma nova sociedade através da qual Ele vai manifestar a sua glória, vai manifestar a sua sabedoria. Muito bem, a terceira divisão agora, que é a partir agora do capítulo 4, ele passa então a tratar sobre os novos padrões que devem ser abraçados por essa nova sociedade. Ou seja, nós fomos alcançados por Cristo e fomos inseridos numa nova sociedade.
Só que essa nova sociedade não é para a gente viver do jeito que a gente quer. Essa nova sociedade, ela tem um padrão, o padrão apresentado por Deus, para que, abraçando esse padrão, nós possamos revelar de forma visível aquilo que Deus, de forma invisível, já operou em nós. Então, nós, em Cristo Jesus, fomos feitos filhos de Deus. E Deus, quando Ele nos faz seus filhos, é importante que a gente lembre disso, o Deus que nos vê agora, Ele nos viu desde a eternidade e nos vê lá na eternidade futura. É por isso que quando a gente trata sobre essa questão da segurança da nossa salvação, a gente não está falando sobre alguma coisa que Deus vai construir e que, quem sabe, lá no final vai dar certo, ou que a gente vai se esforçar e, quem sabe, lá no final a gente vai conseguir se manter firme. O que a Bíblia nos diz é que o Deus que nos alcança hoje, que diz que somos filhos dele, Ele nos vê lá na eternidade. Lá na eternidade nós somos filhos de Deus. Então não tem como isso mudar. Aquilo que Deus já construiu para nós na eternidade, Ele quer que nós revelemos ao mundo de forma visível hoje. Essa é a proposta da santidade. É a proposta de eu abraçar os valores de Deus e vivê-los, me comprometer em vivê-los, de modo a que as pessoas que convivem comigo, que convivem conosco no dia a dia, olhem para nós e entendam, olha, Deus de fato é Senhor na vida dessas pessoas. Deus de fato mudou a vida delas. E o que elas estão mostrando, que eu estou vendo, eu quero para mim. Essa é a proposta. Então, novos padrões que devem ser abraçados por essa nova sociedade. Assim, depois de informar e interceder, né, a última parte do capítulo 3 de Efésios, Paulo, ele faz uma oração pelos crentes reunidos ali em Éfeso, e é uma oração, na verdade, por todos nós, para que Cristo habite pela fé no coração de cada um, e dessa forma nós possamos viver essa realidade da nova sociedade, que é o que ele vai começar a falar no capítulo 4. Então, depois dele nos informar sobre aquilo que Deus planejou para nós, e de interceder por nós, agora ele passa a nos exortar. Então, ele passa daquilo que Deus fez, né? Depois de indicar aquilo que Deus fez, ele passa agora para aquilo que nós devemos fazer, e é o imperativo. Ele passa do indicativo do que Deus fez para o imperativo. O que ele trata agora é uma ordem de Deus. Então, o que é imperativo é uma ordem, não é para ser discutido. Então, o que ele passa a tratar agora é dos valores que Deus estabeleceu para essa sociedade, que devem ser lei para os nossos corações, que a gente precisa entender e colocar em prática. Então, do indicativo ele passa para o imperativo, da doutrina que eu preciso entender para o dever, eu tenho que colocar isso em prática. Ele passa da teologia intelectualizada, aquilo que ele explica, para as suas implicações terrestres, práticas e concretas no viver de todos os dias. Então, aquilo que eu entendo de Deus, eu preciso agora transformar em ação. O Evangelho de Cristo não é uma coisa teórica. O Evangelho de Cristo não é algo para ser vivido apenas no momento do culto, né? Algumas religiões, ao longo da história, sempre pregaram isso, né? Você está no momento do culto, no santuário, e ali você chora, ali você expressa a sua devoção a Deus e pronto. Saiu dali, você vive sua vida do seu jeito. O Evangelho de Cristo não. O Evangelho de Cristo nos propõe uma santificação de vida, um relacionamento com Deus que não se limita ao templo, não se limita ao momento em que se está cultuando, mas algo que a gente vive no dia a dia, um relacionamento com Deus que habita em nós em todos os momentos da nossa vida. Então, é essa a proposta, é disso que Paulo começa a falar. Então ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor.
Então ele começa falando dessa forma. E essa expressão prisioneiro do Senhor, ela traz consigo dois sentidos, né? O primeiro deles, aquela questão da relação dele com Cristo. Paulo diz: eu sou prisioneiro do amor de Cristo. Cristo me amou, e esse amor ele me constrange, ele me prende. Eu não consigo mais me livrar disso. Eu estou preso em Cristo para sempre. E ele vai falar sobre isso de forma mais clara lá em Romanos capítulo 8, versos 35 a 39, no Cântico de Vitória. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele diz: nós estamos seguros, eu sou prisioneiro do Senhor, e vocês também são. Nesse sentido, todos nós fomos alcançados por Cristo, estamos ligados com Ele para sempre. Nada pode mudar isso. Somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Agora, qual é o segundo sentido? O segundo sentido é que quando Paulo escreve essa carta, ele está em prisão domiciliar, por causa da sua lealdade ao Evangelho. Então, ele também é prisioneiro do Senhor por causa da sua fidelidade, porque eu sou fiel, porque eu não abri mão, não só do Evangelho, mas também da minha responsabilidade de pregar aos gentios. Então eu estou preso, sou prisioneiro do Senhor. As exortações que se seguem procedem de alguém que, pelo conhecimento e comprometimento, está revestido de autoridade. Paulo diz: olha, eu estou dedicando a minha vida, estou comprometido com Cristo a ponto de estar preso, porque eu tenho entendido qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida da igreja. Então atentem para aquilo que eu digo a vocês a partir de agora, porque se já sabemos qual é a vida que temos em Cristo, se já sabemos qual é a sociedade que Cristo criou e que estamos inseridos, agora precisamos saber quais são os padrões que regem essa sociedade. E aí ele vai dizer: que andeis de modo digno da vossa vocação, ou da vocação com que fostes chamados. Que vocação é essa, né? Ou o que determina essa dignidade? Que andeis de modo digno da vocação. Certamente, Paulo está falando sobre a natureza desse chamado, o chamado de Deus para que nós vivamos na comunhão com Ele. Em que consiste esse chamado? Primeiro, somos chamados para sermos um só povo, judeus e gentios, constituindo uma única família cujo pai é Deus. Não há separação. Se Paulo está dizendo que entre judeus e gentios, onde havia uma rejeição completa, uma resistência completa, onde eram considerados um inimigo do outro, né? Paulo diz: na igreja não há separação. Isso precisa nos dar um recado. Quando a Bíblia diz que eu preciso amar o meu inimigo, Jesus pregou isso, né, durante todo o seu ministério, a ponto de Judas se revoltar contra isso, né? Se devo amar o meu inimigo, eu tenho dito que na igreja não temos inimigos. Nós podemos ter pessoas com pensamentos, com opiniões diferentes da nossa. Nós podemos ter pessoas com temperamentos difíceis, mas não temos inimigos dentro da igreja. Então, não pode haver barreira para o nosso relacionamento. Vamos entender que tudo aquilo que está sendo tratado aqui, está sendo tratado dentro do contexto dessa nova sociedade, onde o amor uns pelos outros comunica ao mundo essa graça, esse poder, essa sabedoria de Deus. Então, Deus me dá uma ordem, é um imperativo. Você precisa fazer com que esse negócio funcione. Aquilo que eu já realizei na eternidade, você precisa se esforçar
para fazer isso visível aos olhos desse mundo. É responsabilidade nossa fazer isso funcionar. Então, mas né, tem uns crentes de vez em quando usam essa expressão, né? Meu santo não bate com o dele. Como assim? Né? O meu santo é o santo de Israel, e é o mesmo do meu irmão. Então, não tem diferença. Vamos lá, meus irmãos. A gente precisa fazer esse negócio direito. Eu tenho pedido muito a Deus isso, né? Senhor, ajuda a gente a fazer isso direito. Ajuda a gente a fazer a Tua vontade, a entender como é que é, a dobrar a nossa vontade à Tua, a negarmos a nós mesmos para fazermos isso funcionar. Porque é quando a igreja funciona como Deus quer, é que a gente impacta o mundo lá fora. Então, o tempo passa rápido, irmãos. A gente precisa pensar nisso. O tempo passa rápido. Ontem mesmo, eu estava lá solteiro, né? Jogando bola na rua. Ontem mesmo. Já estou com 54 anos, né? O pessoal costuma dizer que isso é frase de quem tem Alzheimer, né? Parece que foi ontem, né? Então, mas passa rápido mesmo. A gente precisa fazer valer cada dia. A gente precisa fazer valer essa oportunidade que Deus nos dá de vivermos a comunhão da igreja. Esse é o apelo. Então, somos família. Segundo, somos chamados para sermos um povo santo, distinto do mundo secular e que manifeste a pureza de Deus. Nós vivemos um tempo em que a igreja está fazendo um esforço enorme para se parecer com o mundo lá fora. A gente não quer ser diferente. A gente quer ser igual, mas o que é igual não impacta, o que é igual não faz diferença. Eu preciso entender isso. Nós somos chamados para sermos sal e luz. Sal que tempera, sal que combate a corrupção. Luz que se opõe às trevas e que dissipa as trevas. Então, esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. A gente não pode viver diferente disso. Deus está dizendo, eu preciso que você faça esse negócio direito. Entenda o que tem que ser feito e faz direito. Segue-se então as orientações práticas para que o viver seja um andar digno da vocação. E aí Paulo vai relacionar, né? Primeiro, a mansidão. O que é ser manso? Ser manso, eu gosto muito dessa definição, né? Ser manso é ter a força sob controle. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é saber que você pode reagir e escolher não reagir. Ser manso é saber que você pode dominar o outro, que você pode combater o outro, que você pode vencer o outro, seja na discussão, seja na força, seja de que forma for, e você escolher não fazer por amor a Cristo, por amor ao reino de Deus. É ser capaz de abrir mão dos próprios direitos, se isso vai beneficiar o reino de Deus. É retribuir com o bem ao que lhe faz o mal. Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Ele diz que nós precisamos ser discípulos dele. Eu preciso buscar a mansidão. Eu preciso entender isso. Eu não tenho que vencer todas as batalhas. Não, eu sou desses. Isso é uma herança de família. Na minha família, ninguém nunca levou desaforo para casa. Nem bênção, né? Então, eu não quero receber a herança da minha família, não. Antes de mim, não existiu nenhum crente na minha família. Então, não é esse tipo de herança que eu quero, não. Eu quero a herança que está em Cristo. Paulo fala sobre longanimidade. Precisamos ser longânimos. Qualidade dada por Deus que faz o homem ser paciente até mesmo na provação.
Ser paciente nos momentos tranquilos é fácil. Ser paciente nos momentos de provação exige essa longanimidade. É a autorrestrição que não responde ou revida apressadamente a um mal sofrido. Eu não sou apressado, não sou precipitado. Os outros são, eu não. O mundo ao meu redor, ele é mau. Se eu respondo bem com bem e mal com mal, então eu não estou fazendo diferença nenhuma. É isso que Jesus disse. Eu preciso ser como Deus, que faça com que o seu sol nasça sobre bons e maus, e faça com que a sua chuva caia sobre justos e injustos. Então, é isso que faz a diferença. Precisamos ser longânimos. É a paciência com a fraqueza, as falhas, a ignorância, as demoras e os pecados das pessoas. Irmãos, se a gente não desenvolver a longanimidade, é impossível ser igreja. Eu sou falho. Eu quero dizer um negócio para os irmãos. Eu tenho memória péssima. Aí os irmãos têm uma mania de passar me cumprimentando na porta no templo e dizer: pastor, ela faz isso daqui para mim. Pastor, olha, eu queria lembrar o senhor disso aqui. Olha, depois que o terceiro falou, eu já esqueci do primeiro. Aí isso acontece. Aí, se os irmãos não forem longânimos com o pastor, os irmãos vão ficar chateados comigo. Porque fala assim: eu falei com o pastor lá na igreja, ele ainda fez assim, e nem deu bola. Eu não dei bola, eu nem gravei na cabeça. Nós somos falhos, nós somos limitados. E a gente precisa ter longanimidade uns para com os outros. Então, essa é uma das minhas fraquezas. É uma das muitas. Cada um de nós tem um montão. Se a gente não for longânimo, a gente não convive, a gente não se ama, a gente não dá oportunidade para que o amor seja vivido, porque a gente só vai olhar os defeitos. Precisamos praticar essa longanimidade. Lucas 9, versos 51 a 56. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros diante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Não é para retribuir mal com mal, é para amar. Romanos 12, verso 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É isso que Deus espera de nós. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Paulo fala mais, ele fala para nos suportar em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. E aí, né, eu me lembro de uma irmã, era advogada, membro da nossa igreja durante alguns anos, lá em Valença. E aí ela olhava para esse texto aqui, ela queria, né, dar uma ajustada, dar uma melhorada no texto, né? E ela dizia: não, olha, esse suportar aqui é dar suporte, ajudava. Não, minha irmã, não é isso não. O texto está falando para suportar, é suportar os problemas, as diferenças que tem. Nós somos diferentes, nós somos problemáticos. E a gente precisa aceitar isso. Quanto mais cedo a gente aceita e entende isso, mais facilmente a gente lida com isso. Suportem-se uns aos outros em amor. Essa expressão merece uma atenção especial. Muitos crentes esperam que, por terem recebido Jesus como Salvador, automaticamente os desejos e inclinações para o pecado desapareçam.
aceitei Jesus agora, né, sua perfeição. Não, não vai acontecer, eu continuo sendo tentado. Então a Bíblia diz que devemos lutar contra os desejos da nossa carne, vamos fazer isso até a morte, ou até que Jesus volte. Eu espero que ele volte antes. De igual modo, muitos esperam que por estarmos na igreja, todos devemos agir de forma perfeita, termos afinidades com todos, gostarmos todos das mesmas coisas e termos prazer em tudo o que o outro pensa, faz ou fala, né? Isso não é unidade, isso é uniformidade. Deus não nos quer uniformizados. Se Deus gostasse de uniformidade, Ele criava tudo igual, né? Você chegava num campo, você via todas as flores com o mesmo formato, com a mesma cor, né? Os matinhos tudo alinhadinho, direitinho. Não, não é assim, gente, né? Os bichinhos tudo igualzinho. Não, Ele faz os bichos tudo diferente do outro, as flores, as frutas, é uma coisa linda. Deus gosta da diversidade, e a igreja é isso, a gente glorifica a Deus quando na nossa diversidade a gente vive a unidade. Deus quer unidade, não uniformidade. Então a Bíblia diz que não é assim, que continuamos sendo pessoas diferentes. A exortação presente aqui é que por causa do amor derramado nos nossos corações, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, e no poder desse amor, e em nome desse amor, suportemos as diferenças. É isso. Então, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Nós amamos porque o amor de Deus está em nós. Então, no poder desse amor, por causa desse amor, a gente suporta. Por quê? Porque o que está em jogo é muito mais precioso do que o meu interesse particular. Ah, aquele irmão, ele tem uma voz estridente, olha, quando ele fala, aquele negócio parece que entra uma agulha no meu ouvido, né? Então, disfarçadamente, a gente coloca o dedo assim, né, que ele está falando lá de cá, para dar uma aliviada no tom, né? Mas eu quero estar perto desse irmão. Por quê? Porque, apesar da voz estridente dele, o Espírito Santo de Deus habita nele, e ele tem um monte de coisa boa que vai produzir o meu crescimento, vai produzir o crescimento da igreja. Então, se for o caso, a gente faz uma campanha e compra protetor auricular para todo mundo, né? Mas não vamos deixar de conviver com o irmão. Irmãos, a gente precisa ter isso em mente. Qualquer esforço que eu tiver que fazer para conviver com aquele por quem Cristo morreu, e em cujo coração o Espírito Santo habita, e que foi habilitado pelo Espírito Santo e capacitado com dons para abençoar a vida da igreja, promover o reino de Deus, qualquer esforço que eu tiver que fazer para conviver com esse irmão vale a pena. É isso que a Bíblia está me dizendo. Eu preciso entender isso e preciso colocar isso em prática. Efésios capítulo 3, verso 17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, é esse amor que vai nos capacitar a fazer o que a gente precisa fazer. Então, Deus não nos deu uma tarefa e nos largou por nossa própria conta. Ele nos deu uma tarefa, mas nos capacitou. Agora eu preciso usar a ferramenta que Deus me deu, não é? Deus fala para mim assim, olha, quebra aquela pedra que está lá na frente. E aí Ele pega e me dá um martelete. Aí eu pego, largo o martelete ali e vou lá com a unha. Aí eu digo, Senhor, não dá, não consigo. Eu não estou usando a ferramenta que Ele deu. Eu preciso pegar esse martelete. O martelete para quebrar essa pedra da separação entre nós é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Dá para viver isso, e dá para viver bem. A gente só precisa querer. Então, uma dificuldade muito grande que eu tenho é quando um crente, diante de um mandamento de Deus, ele diz, eu não consigo fazer. Não, a gente precisa mudar essa frase. A gente precisa ser honesto. Então, diz logo, eu não quero fazer. Eu não estou disposto a fazer. Eu não quero pagar esse preço. Isso é ser honesto. Agora, eu não consigo, não, você consegue. Aquilo que Deus me ordenou a fazer e me capacitou para fazer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém?
Por fim, Paulo fala sobre preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os versos que se seguem, e a gente vai falar sobre eles na próxima semana, eles vão tratar sobre a união indestrutível da igreja. Isso é, aquilo que Deus operou em nós não pode ser mudado. É o que nós falamos sobre a questão da eternidade. Já está lá, já aconteceu. Nós estamos ligados a Cristo e através dele, ligados a Deus e ligados uns aos outros. E isso nem homens, nem anjos, nem demônios podem mudar. Então, se você tem diferença com o seu irmão, trate de resolver isso logo, você vai viver eternamente com ele. Né? E eu costumo dizer que Deus tem bom humor. Deus é assim, muito bem-humorado. Então, se tiver uma fileira de cadeira lá, para a gente sentar na hora do culto lá no céu, se você subir mal com o irmão, ele vai te colocar sentado lá do irmão. Então, dá um jeito de resolver isso logo. Então, nada pode mudar isso. Porém, a manifestação visível dessa unidade é responsabilidade nossa. Então, veja, a garantia da eternidade, Deus já nos deu. Então, Paulo diz, aquele que começou a boa obra, há de concluí-la. Deus não deixa as coisas pela metade. Então, isso vai acontecer. Mas o que Deus está nos dizendo na sua palavra, é que para que o mundo seja impactado pelo poder da igreja, nós precisamos nos esforçar para tornar isso que Deus fez no campo espiritual, essa união entre nós e Cristo, entre nós e Deus, entre nós uns com os outros, através do Espírito Santo. Nós precisamos revelar isso de forma visível através do nosso relacionamento. O mundo precisa ver. Essa é a proposta, esse é o desafio. O desafio que temos é o de, através de verdadeiros relacionamentos concretos de amor, preservarmos aquela unidade que Deus criou, de modo que se torne visível ao mundo aquilo que Deus realizou e estabeleceu nas regiões celestes. João capítulo 13, versos 34 e 35, o texto que a gente bem conhece. Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É o meu amor pelos meus irmãos, que vai revelar ao mundo que eu sou filho de Deus, que eu sou discípulo de Jesus, que Jesus de fato existe, é real, está vivo e transforma vidas. Então, quando eu deixo que pequenas diferenças me separem do meu irmão, eu estou abrindo mão de fazer com que esse propósito de Jesus Cristo se cumpra na minha vida. Isso é sério, porque não é uma questão do meu irmão merecer ou não, é uma questão de Cristo, aquele que deu a vida por mim e me concedeu salvação, solicitar isso de mim. Aí eu estou dizendo para Jesus, Senhor, eu não vou fazer a vontade do Senhor não, porque aquele irmão é chatinho. Eu acho que não vai colar essa desculpa. Preciso resolver isso. João capítulo 15, verso 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus diz, se vocês não permanecem em mim, vocês não têm vida. Eu preciso estar em vocês, vocês precisam estar em mim. Do jeito que eu permaneço no amor do Pai, e o Pai me ama, vocês precisam permanecer no meu amor, para gozarem e desfrutarem do meu amor. E como é que faz isso? Eu obedeço ao Pai, vocês precisam me obedecer. É esse o princípio. Então, permanecer no amor dele é obedecer aquilo que ele manda. João 17, verso 17 a 21. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo.
e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está falando de nós. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A responsabilidade está nas nossas mãos, e não é difícil. Eu só tenho que amar os meus irmãos. O restante acontece naturalmente, irmãos. Qualquer projeto, eu tenho dito isso a minha vida cristã inteira, qualquer projeto que a igreja tenha, por pior que ele seja, se ele conta com a unidade da igreja, com o compromisso da igreja, ele produz os melhores resultados. O melhor projeto que a igreja tenha, se a igreja não se ama, se a igreja não está unida, não está comprometida com esse projeto, o melhor projeto não vai dar certo. Então a gente precisa começar cuidando e investindo uns nos outros, né? Qual é a dificuldade que eu tenho tido? Com quem eu tenho tido dificuldades? Eu preciso colocar isso diante de Deus. Pastor, mas olha, aquele irmão é difícil. Se fosse fácil, não precisava esforço. Então, separe tempo diário. Comece a orar a Deus. Senhor, transforma o coração daquele irmão, mas transforma o meu também. Então, se for possível melhorá-lo, melhora aí, Senhor, vai facilitar a minha vida. Mas se não for possível melhorar nesse momento, me dê capacidade de amá-lo como ele é. Porque o Senhor merece isso de mim, e eu quero lhe dar isso. Eu quero fazer o meu esforço, eu quero pagar o preço, para que a tua igreja seja o que ela precisa ser, para que o teu nome seja glorificado. Então, coloque isso diante de Deus. Deus vai ajudar você, Deus vai me ajudar, e a gente vai ser a igreja que Deus quer que a gente seja. E todos nós desfrutaremos dos benefícios disso, para a glória do nosso Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar, e depois o Jonatas vai nos conduzir mais um cântico. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos viver a vida cristã da forma como o Senhor quer que vivamos. E a gente sabe que não é uma coisa fácil. Fácil é a gente deixar o barco rolar. Fácil é a gente fazer só aquilo que a gente tem vontade. Mas nós já sabemos que não é assim. Nosso coração é enganoso, nosso coração é mau. Nós somos egoístas. Então ajuda-nos, Senhor, a negarmos a nós mesmos. Ajuda-nos a acreditar no poder transformador do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos a acreditar no projeto do Senhor, um projeto que se fundamenta no amor uns pelos outros, na capacidade de amar aqueles que pensam diferente de nós, daqueles que às vezes, por tamanha imaturidade, agem e falam coisas que a gente acha que não deveriam falar. Ajuda-nos a amar essas pessoas, porque algumas vezes nós também falamos o que não deveríamos falar, algumas vezes nós fazemos o que não deveríamos fazer, e precisamos contar com o amor, com a compaixão dos nossos irmãos, para que a gente continue sendo acolhido. Então, trabalha isso no nosso coração, Senhor. Trabalha isso em nós, para que a gente descubra o prazer da comunhão com os diferentes, para que a gente descubra o prazer de renunciar à nossa vontade algumas vezes, em favor da unidade da tua igreja. Ajuda-nos a provarmos dessa alegria que vem não da satisfação dos nossos desejos, mas da compreensão de que fizemos a tua vontade. Trabalhe isso em nós, Senhor.
queremos ser igreja do Senhor, e queremos ser reconhecidos como igreja do Senhor, e queremos que as pessoas reconheçam o Senhor na comunhão da tua igreja. Então ajuda-nos, ó Deus. Oramos em nome